Bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos felizes por contar com você para mais um estudo do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Você já percebeu que Jesus nos mostra qual abordagem deve ser dada aos seus ensinamentos? Ouça esta parábola de Jesus registrada no capítulo 5 de Lucas, em que ele nos ensina o que devemos e o que não devemos fazer quando estudamos os seus ensinamentos. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha. Aí o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novo. E ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Há muitas palavras de Jesus referentes ao modo como seus ensinamentos devem ser abordados, e a parábola do semeador é um exemplo clássico. Nessa parábola, Jesus nos fala como devemos responder a sua palavra e também como isso é importante. O modo como respondemos à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus determinará como aproveitaremos seu ensino. O que esse texto sobre o remendo, um dos meus favoritos, tem para nos ensinar, hein? Jesus diz que quando você quer remendar uma roupa velha, não deve usar um pano novo. Qualquer costureira vai explicar que se você fizer isso, o pano novo vai puxar o pano velho e aí o buraco será ainda maior. O que Jesus está dizendo é que o seu ensinamento pode rasgar o ensino da religião estabelecida. A religião estabelecida fazia outra abordagem das Escrituras, e como vimos no estudo do Sermão da Montanha, Jesus mostrou que não podia coexistir com ela. Jesus estava ensinando que não dava para pôr um remendo em cima dos velhos ensinos da religião estabelecida. Junto com esse ensinamento, Jesus faz também uma ilustração de como eram as pessoas que o ouviam pela primeira vez. Aquelas pessoas sabiam que não se pode pegar um vinho novo, não fermentado, e colocá-lo numa vasilha de couro velho. Naquele tempo eles colocavam o vinho em sacos de couro de cabra e todos sabiam sobre o que Jesus estava falando. Se você pegasse um vinho novo, não fermentado, e o colocasse num saco de couro velho, quando eles pendurassem aquele saco na parede, como costumavam fazer, o vinho fermentaria e se expandiria dentro do saco. Isso faria pressão dentro do saco de couro de cabra, que se fosse inflexível e frágil, não suportaria a pressão e se romperia. Jesus lembrou que o vinho novo, não fermentado, deveria ser posto num saco de couro novo. E quando o vinho se expandisse e aumentasse a pressão, o saco aguentaria a pressão e os dois seriam preservados, o vinho e o saco. Anos atrás fiz parte de um grupo de pastores que se reuniu com a equipe de profissionais de uma clínica psiquiátrica. Os profissionais queriam que os pastores indicassem pacientes para a clínica que estavam abrindo. Mas logo que a clínica abriu, houve uma avalanche de pacientes e a clínica não precisou mais de nenhuma indicação. Entretanto, nós, os pastores, havíamos combinado de nos reunir semanalmente com a equipe da clínica durante um ano. E assim nos reuníamos semanalmente para analisar os diferentes problemas e decidirmos qual seria a abordagem que cada grupo daria a cada problema apresentado. Haviam 6 ou 8 pastores, um psiquiatra, vários psicólogos e assistentes sociais. Lembro-me que às vezes as discussões entre os pastores e o resto do grupo eram bem acirradas. Uma noite, depois de uma longa e tensa reunião, resolvemos sair para jantar. Quando nos sentamos à mesa, um dos psicólogos, que parecia ter passado a tarde toda com raiva de mim, desabafou. Vocês, pastores, deixam as pessoas doentes. Eu respondi. Ah, é? Por quê? Ele respondeu. Sabem por quê? Essas pessoas que nos procuram não são pagãs, são pessoas que vão à igreja e que ouvem seus sermões. No domingo elas se sentam nos bancos da igreja e dizem sim para tudo que vocês falam. Mas de segunda a sábado, elas não vivem aquilo que vocês dizem que elas deveriam viver. Vocês dizem que elas devem amar o próximo, amar o inimigo e vai por aí. Dentro da igreja, enquanto vocês falam tudo isso, elas concordam e dizem amém. Mas durante a semana fazem tudo diferente. Na verdade, elas não creem em nada do que vocês falam. Na verdade, vocês, pastores, criam conflitos nas mentes das pessoas. Esses conflitos vão aumentando, até que um dia arrebentam. Perguntei se ele estava tentando me dizer:
o que estava acontecendo em nossas igrejas, o que Jesus disse nesse texto sobre o vinho não fermentado e da bolsa de couro. Aí eu lhe expliquei a parábola. Olha, Jesus disse mais ou menos assim: antes de vocês se decidirem pela minha palavra, saibam que minha palavra é como o vinho novo e que vai criar certa pressão em suas vidas. Se vocês não aguentarem a pressão que meus ensinamentos provocam em vocês, podem acabar explodindo. Será que é isso que você está tentando me explicar? E ele perguntou: isso que você falou está na Bíblia? Abri minha Bíblia e mostrei o texto a ele. Ele leu os versículos e quase não acreditou e disse: é exatamente isso que estou tentando dizer a você. Você explica isso para as pessoas na igreja? Disse a ele que eu procuro deixar isso muito bem claro. E quero deixar bem claro também para vocês que estão estudando a Bíblia no encontro com a palavra. Não quero deixar você doente, nem me sentir culpado de qualquer acusação que algum psicólogo possa fazer de que falo dos ensinos de Jesus que fazem você se sentir impressionados. Jesus alertou com essa parábola que vocês podem acabar explodindo. Semelhantemente à parábola do semeador, a aplicação que tiramos é: preste atenção em como você recebe a palavra. Decida-se por permitir sofrer essa pressão que a palavra provoca em você. Em outras palavras, decida-se por obedecer a palavra, por aplicar a palavra em sua vida e não ficar tentando se enganar a respeito dos ensinamentos das Escrituras. É isso que Jesus está dizendo. Gosto dessa última frase de Jesus. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Outro texto em que Jesus fala sobre como abordar o seu ensinamento está no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Ele fez a seguinte pergunta: a que posso, pois, comparar os homens desta geração? E ele mesmo respondeu: são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Crianças gostam de brincar, fantasiar, gritar. Imagine crianças no mercado, como os daquela época, brincando de faz de conta. Num dia brincam que estão num velório e choram, no outro faz de conta de casamento, e elas pulam de felicidade. Os negociantes do mercado não se envolvem nessas brincadeiras de crianças. Vocês entenderam o que Jesus está dizendo nesse texto de Lucas 7, dos versículos 28 a 35? Jesus estava falando sobre o seu ensinamento e o de João Batista. Eu e João Batista não viemos jogar nenhum jogo. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Jesus está sugerindo que ele veio ao mundo com uma postura, a de desfrutar a vida. João Batista foi mais sério e disseram que ele era do demônio e que Jesus era comilão e beberrão. Mas perceba que essas pessoas diziam isto como crianças que brincavam nas praças. Jesus estava dizendo que nem ele nem João Batista iriam jogar este jogo. Eles queriam que João Batista ficasse festivo, mas ele veio ao mundo para cumprir o que Deus lhe ordenou. Jesus se apresentou alegre, e eles queriam que Jesus brincasse de velório, e fosse triste e sério. Jesus estava dizendo que não iria entrar neste jogo deles. Você percebe como essa palavra de Jesus foi dura? Existe um livro intitulado As Palavras Duras de Jesus. Muitas das palavras de Jesus foram realmente duras. Vimos isso nos diálogos que Jesus travou com os líderes religiosos, e esta comparação que Jesus faz deles com crianças que gritam nas praças é um exemplo. O capítulo 7 de Lucas traz mais uma parábola de Jesus contada em um jantar, do qual ele participou com um fariseu chamado Simão. Este fariseu convidou Jesus apenas para o encostar contra a parede. Era para isso que os fariseus procuravam Jesus. Esses encontros geralmente acabavam em diálogos ríspidos. Ouça o que aconteceu nesse jantar. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é esta, uma pecadora.
Jesus sabia o que Simão estava pensando e disse: Simão, vou contar uma história de um homem a quem 2 pessoas se deviam dinheiro. Uma devia 5.000 reais e a outra 500 reais. Vamos falar assim. Ele perdoou as 2 dívidas. Na sua opinião, qual dos 2 devedores amou mais aquele homem? O fariseu respondeu: Acho que é aquele que devia mais. Então Jesus lhe disse: Você está absolutamente certo. Jesus então fez outra pergunta: O que você vê quando olha para essa mulher? Quando eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela lavou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu os meus pés com óleo perfumado. A aplicação que tiramos dessa parábola e a maneira como Jesus lida com essa mulher na sua parábola são a seguinte: os muitos pecados dela foram perdoados porque ela me amou muito. Aqueles que acham que foram pouco perdoados, amam pouco. E aqueles que, sob sua própria perspectiva, foram muito perdoados, amam muito. Jesus se dirigiu à mulher e disse: Seus pecados estão perdoados. Ela não foi salva porque amou muito. Ela amou muito porque foi salva. Aparentemente, ela já tinha se encontrado com Jesus e sua vida tinha sido transformada. Ela já tinha nascido de novo. Foi por isso que ela procurou Jesus naquela atitude de adoração e amor. O que Jesus estava dizendo naquele jantar era: Simão, se tem algum pecado aqui hoje, não é essa mulher. O verdadeiro pecador é um fariseu chamado Simão. Se Jesus tivesse dito: Você, verdadeiro pecador, por favor, fique de pé, o verdadeiro pecador que teria que se levantar não seria a mulher, cujos pecados eram óbvios e conhecidos por todos, mas que já tinham sido perdoados. O pecador seria o fariseu Simão. Não quero dar a impressão, principalmente aos jovens, de que é melhor pecar muito e depois ser muito perdoado, e depois amar muito por ter sido muito perdoado. Não é isso. Não existe nada de bom em pecar. Mas aquela pessoa que sabe que foi perdoada de muitos pecados e realmente se converte, ama muito mais do que a pessoa que acha que não pecou muito. Temos que ficar por aqui hoje. Pense nisso e que Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.